levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Novamente, Espinho, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. As nossas saudações para todos os telespectadores que nos veem e escutam em Portugal continental e no Brasil, em África, e igualmente nos Estados Unidos da América do Norte, na Ilha da Madeira, nos Açores e no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Continuará conosco o quarteto adventista de renome internacional, os Arautos do Rei. Eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que neste lar eu vou morar. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Eu vou morar neste lar, vou morar
Sai procurando aventuras, em busca de coisas que nunca vivi. Sai desvendando mistérios proibidos, nada mais. Queria viver o que os outros vivem, queria sentir o que os outros sentem. Queria ser livre pra voar. Saí procurando aventura, singrando os mares que a vida contém. Pensando que em todas as esquinas sorririam para mim. Troquei a presença de irmãos e amigos para estar com pessoas sem paz, sem Cristo. Agora era livre para voar. Voei bem alto, ninguém podia me alcançar. Voei para longe, ninguém podia me encontrar. Mas fui tão longe que me perdi. Passei perigos e me feri. Abandonado decidi voltar. E então voltei pros teus braços, Jesus. Ouvi teu chamado e voltei, sedento de ouvir tua voz e os teus bons ensinos, Senhor. Por isso voltei, pois sei que me amas, Jesus. Não pude negar tua cruz. Voltei pra jamais de ti me afastar. Voltei dessa vez pra ficar. Voltei dessa vez pra ficar. Dormindo no meu leito, um sonho encantador. Então eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana.
Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, senão o das hosanas dos coros infantis. O ar corria esfriador, ao sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutai, hosana nas alturas, hosana ao vosso Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutai, hosanas nas alturas, hosana sem cessar, hosana nas alturas, hosana sem cessar. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor. Quero ouvir tua voz. Vem ser comigo.
essa última noite que ouviremos essa oração dos Arautos do Rei. Amanhã eles vão viajar de volta para o Brasil, se eu não esvaziar os pneus do carro que os leva para o aeroporto, Joaquim. Vamos sentir muita falta deles, apreciamos o trabalho deles tanto. A Regina ainda ficará conosco durante o próximo fim de semana. E também eu tenho a alegria de anunciar uma outra cantora brasileira que virá para o fim. Se chamava Alessandra Samadelas, não sei se estou falando o nome certo. É uma pessoa que, não sei se ouviram, na América do Norte tem uma cantora chamada Sandy Patty, que é muito famosa. E dizem que Alessandra é a Sandy Patty do Brasil. Nós teremos muitas bênçãos em ouvir Regina e Alessandra cantando para nós. Mas nós vamos certamente sentir muito falta dos Arautos. E queremos mais uma vez agradecer a grande ajuda que nos deram nessas últimas 2 semanas. Nós temos ainda, depois de hoje, 8 conferências mais que vão completar a série de profecias. Portanto, nós vamos tentar não ter reuniões durante a semana, mas ter 4 no próximo fim de semana e 4 no outro fim de semana. Sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo à noite, e outra vez sexta, sábado de manhã, sábado à noite e domingo. Porque agora vem as coisas mais interessantes chegando. Agora que construímos a base, a coisa fica mais fascinante, podendo entrar nas profundezas dos ensinamentos bíblicos. Eu sou muito grande admirador de um pregador do século passado que se chamava Charles Spurgeon. Era um pregador batista que era um dos maiores pregadores de todos os tempos. Até hoje, o povo chama ele o príncipe dos pregadores. Eu tenho comprado uma cópia de todos os sermões que ele pregou, perto de 3.000 sermões eu tenho na minha biblioteca. E quando eu preciso de uma inspiração, eu pego esses sermões. Lendo um sermão dele, sempre me sinto inspirado. Charles Spurgeon foi um pregador que pregava das Escrituras e entrava nas profundezas das Escrituras. Mas eu gosto muito também do senso de humor desse pregador. Quando ele começou a pregar em Londres, 2 velhinhas chegaram a ele para dar um conselho. Nós, como pregadores, recebemos muitos conselhos. Se aceitássemos todos, eu não sei o que faríamos. E umas senhoras foram para ele e disseram: Pastor Spurgeon, nós não gostamos do seu senso de humor. Às vezes, quando o senhor está pregando, as pessoas começam a rir. E isso não é bom. E ele olhou para elas e disse: Minhas senhoras, se as senhoras soubessem quanto eu me seguro para não fazer as pessoas rir, não iam me condenar, iam me dar os parabéns. Porque eu estou sempre me segurando. Ele era uma pessoa deleitosa. E um dia, uma senhora chegou para ele e disse para ele: eu não quero fazer parte da sua igreja. Disse: por que não? Disse: eu vejo muitos hipócritas na sua igreja. Muitas pessoas que não são perfeitas. Muitas pessoas que eu não admiro porque não são pessoas boas. Ela disse: eu não me ligarei a nenhuma igreja até que encontro uma igreja que seja perfeita. E Spurgeon, na sua maneira tão interessante, respondeu a ela. Ele disse para ela: minha senhora, por favor, quando você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se ligue a ela. Porque tão logo você faça parte dessa igreja, a igreja deixará de ser perfeita. Eu dou graças a Deus que
a Igreja de Deus não é um museu dos santos. A Igreja de Deus é um hospital para os enfermos. E a Igreja de Deus aceita muitas pessoas. Eu dou graças a Deus que Jesus não se afasta da igreja só porque não esteja perfeito. Porque a igreja é feita de pessoas como tu e eu. Como nós, todos temos os nossos defeitos. Mas Jesus nos perdoa os nossos pecados. No livro de Apocalipse temos um quadro de Jesus andando entre os candeeiros. E a Bíblia nos diz o que isso significa. Esses candeeiros, essas luzes, estas lâmpadas, 7 lâmpadas. A Bíblia fala que as estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Certamente, se existem hipócritas na igreja, Jesus pode vê-los mais do que nós. Mas o livro de Apocalipse nos mostra um quadro de Jesus andando entre os candeeiros ou entre as igrejas, mesmo sabendo que existem hipócritas. Alguém que é muito menor do que um hipócrita, sabe quem é? É a pessoa que se esconde atrás de um hipócrita. E nós sabemos que as igrejas não são perfeitas, mas Deus tem as suas igrejas. E como dizemos ontem à noite, o inimigo odeia todas as igrejas cristãs. Mas Deus ama a sua igreja. Hoje à noite, eu quero levar-vos rapidamente para a terra de Brasil. Nós moramos alguns anos no Brasil e eu preciso dizer que deixamos o nosso coração ali. Eu preciso voltar para o Brasil de vez em quando. Porque depois de uns 6, 8 meses eu fico com saudades e preciso voltar. Em Brasil há muitas coisas interessantes e uma das coisas é capital de Brasil, Brasília. Chamamos capital de esperança. A cidade que foi construída em menos de 5 anos foi um lugar completamente deserto. 5 anos depois havia uma cidade. E os prédios são super modernos. Os prédios parecem uma coisa que vem do espaço sideral. Não parecem nem uma coisa do nosso tempo. Os prédios do governo e todos os prédios, a arquitetura de Oscar Niemeyer, que desenhou a cidade. E no centro da cidade há um lindo catedral. E dentro deste catedral existem 3 anjos suspensos por fios quase invisíveis. E estes 3 anjos parecem que estão voando, porque não pode ver os fios. Vê só os anjos lá, voando sobre o templo. E quando eu vi esses 3 anjos, eu me lembrei do capítulo que nós vamos estudar hoje. 3 anjos que estão voando agora não somente sobre Portugal, neste momento sobre Espinho, sobre Lisboa, sobre Porto e sobre muitas outras cidades. 3 anjos voando sobre Portugal. Nós sabemos que a palavra anjo vem de uma palavra grega que diz ágalos, que quer dizer mensageiro. E a Bíblia usa anjos quando fala de uma mensagem todo especial. E como tem 3 anjos no Catedral de Brasília, o livro de Apocalipse, capítulo 14, fala de 3 anjos que estarão voando ao redor do mundo, incluindo Portugal. 3 mensagens angélicas. 3 mensagens do Apocalipse, capítulo 14. Esses 3 anjos pregam uma mensagem todo especial para os dias finais da história desse velho mundo. Como eu disse, a mensagem desses 3 anjos se encontra em Apocalipse 14, versículos 6 a 10. E como ontem passamos tempo em Apocalipse 12, hoje vamos passar um pouco de tempo em Apocalipse 14.
estudando a mensagem desses 3 anjos. Esses 3 anjos que estão dando uma volta ao mundo. Primeiramente um anjo, depois vem o segundo anjo. E depois do segundo anjo vem o terceiro anjo, dando a sua volta. Portanto, hoje à noite nós vamos estudar Apocalipse, o capítulo 14. E começamos com as primeiras palavras que vamos estudar, onde João disse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Aqui temos muito verdade num versículo só, falando do primeiro anjo. João viu esse anjo dando sua volta ao redor da terra. E esse anjo tinha uma mensagem especial que era o Evangelho eterno. E esse anjo prega para todas as pessoas que habitam sobre a terra. Toda nação, toda tribo, toda língua, todos os povos. Qual é a mensagem do anjo? O Evangelho eterno. O que quer dizer a palavra Evangelho? O Evangelho vem de uma palavra grega que é Evangelion, que quer dizer boas novas. Mas não é simplesmente o Evangelho, é um Evangelho especial. É o Evangelho eterno. Se é eterno, durará para sempre e nunca teve um princípio, sempre existia, por isso é eterno. Quando a Bíblia disse que nosso Salvador Jesus Cristo, o livro de Miqueias disse que ele é eterno. Em muitas outras passagens, quer dizer que ele não teve princípio e ele não tem fim. É uma coisa que nós não podemos compreender, porque tudo que nós conhecemos tem princípio e tem fim. Todos nós temos um dia de nascimento e todos nós sabemos quantos anos que temos. E quando compramos um automóvel, sabemos de que ano é o carro. E quando temos uma casa, sabemos mais ou menos em que ano foi construído. E quando falamos de uma cidade, nós sabemos mais ou menos quantos anos essa cidade tem. Ou até um país, sabemos a história do país. Por isso, nós não temos possibilidades de compreender uma coisa eterna, porque nós não conhecemos nada eterno. Essas boas novas são boas novas eternas. É o Evangelho eterno. E alguém me pergunta, quantos evangelhos existem? Quantos existem? Nós vamos para a Bíblia para ver a resposta desta pergunta. Porque já me falaram várias vezes e deixaram muito claro para mim, o povo de Espinho, que não querem a minha opinião. E depois que falaram tantas vezes para mim, eu desisti de tentar dar a minha opinião. Eu prefiro ir para as Escrituras. Então, a pergunta que temos é, quantos evangelhos existem? E nós vamos ver que a Bíblia nos fala que existe mais do que um evangelho. Existe o Evangelho eterno de Jesus Cristo que nunca muda. Sempre existia e sempre existirá. A verdade não pode ser alterada. A verdade, se foi a verdade ontem, é a verdade hoje. Se é a verdade hoje, ainda será a verdade amanhã. Se é a verdade hoje, foi a verdade 1000 anos atrás, e 2000 anos atrás, e 3000 anos atrás. Se é a verdade hoje, daqui 10.000 anos ainda será a verdade. Mas a Bíblia fala que tem um outro evangelho. Este outro evangelho parece como um evangelho. Este outro evangelho soa como um evangelho para que muitas pessoas ficam enganadas. Este evangelho diz ser o único evangelho, mesmo que não seja.
Este outro evangelho é disfarçado como evangelho genuíno. E este outro evangelho diz ser o caminho para a salvação. E diz ser o único caminho para a salvação. O apóstolo São Paulo nos falou desse outro evangelho. Ele pregou sobre o outro evangelho. Vamos ler as suas palavras. Ele disse: eu estou admirado que tão depressa estejais despertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz que o povo de Gálatas estava deixando a mensagem de Cristo para pregar um outro evangelho. Então ele continua dizendo, a qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Paulo não poupava palavras. Paulo não tinha medo de dizer a verdade. Ele falou bem claro, disse, seja anátema, mesmo se um anjo pregar outro evangelho. Meus amigos, não importa quem é que prega. A pessoa menos importante nessa série de conferências é o pregador. O pregador que segue a Deus é simplesmente um instrumento. Mas Deus precisa tocar o instrumento. O pregador é simplesmente um canal, mas Deus precisa mandar a mensagem através do canal. Por isso eu aprendi há muitos anos que eu preciso deixar a minha opinião ao lado. As minhas ideias não têm importância. Mesmo um anjo pregando o evangelho falso, ainda é falso. Não importa quem prega. Paulo disse, qualquer pessoa que pregar o evangelho falso, ou outro evangelho, seja amaldiçoado, disse outra tradução. Disse, como antes temos dito, assim agora novamente te digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui está o segredo. Aqui ele nos disse qual é o problema com o outro evangelho. O outro evangelho agrada os homens. Tem muitos pastores que procuram agradar o povo. Por isso eles falam coisas suaves, coisas agradáveis, elogios, todos são bons. Eles querem agradar para ficar mais populares. Um homem uma vez falou para mim, um dos conselhos que eu sempre recebo diariamente, se não deve pregar certas coisas, certas verdades, porque machuca. Você me promete que não vai pregar na lei de Deus. Não vai pregar sobre o sábado. Não vai pregar sobre o número 666. Ou nenhuma dessas coisas. Eu garanto que o seu salão estará sempre cheio. Eu vou convidar muitas pessoas, mas o senhor tem que me prometer não pregar essas coisas. Eu disse, meu amigo, eu não posso fazer uma promessa dessa. Mas ele disse, por que não? Eu garanto milhares de pessoas que vêm ouvi-lo. Diz, meu amigo, eu prefiro pregar a verdade para uma pessoa do que uma mentira para 10.000. Diante de Deus, eu não tenho o direito de escolher o que eu vou dizer. Esse homem diz, não deve pregar essas coisas, porque pessoas ficam machucadas. Sim, a Bíblia disse que a palavra de Deus é uma espada, e uma espada machuca. Mas o pregador precisa usar a espada. Eu não vou prometer a ninguém aqui que eu não vou pregar uma coisa que alguém não gosta. Não posso fazer essa promessa.
Porque eu não estou aqui para agradar. O evangelho falso é um evangelho que agrada os seres humanos. Mas o evangelho eterno é pregado porque é a plena verdade. E a verdade que nós precisamos pregar. O evangelho falso é um evangelho que agrada. Pregadores estão procurando agradar e escondem parte da verdade porque a espada de dois gumes fere, machuca. E alguns pregadores hoje em dia estão pregando sermãozinhos. Eu sempre digo que sermãozinhos produzem cristãozinhos. Um pequeno sermão produz um pequeno cristão. É um sermão profundo que produz um cristão que tem profundidade. Muitas pessoas têm escondido a verdade. Como um pregador que leu na Bíblia essas palavras. A Bíblia diz, a menos que nós convertamos e nós arrependamos, seremos condenados. Mas ele resolveu aumentar algumas palavras e sua versão foi, a menos que nós convertamos, e então ele aumentou algumas palavras até um certo ponto. E depois ele falou, e nós arrependamos até um certo ponto, seremos condenados até um certo ponto. Mas a Bíblia diz que não temos direito de aumentar, nem tirar o que está na Bíblia. Precisamos pregar a verdade. Eu li a história do presidente dos Estados Unidos, foi assistir uma pregação. E o pregador foi perguntar a ele, você gostou do meu sermão? Gostou de me ouvir? Disse, não gostei. Eu gosto de ouvir um pregador apresentar a mensagem de tal maneira que ele faz com que a pessoa se esconde debaixo do banco da igreja, imaginando que o diabo está atrás dele. Nós não podemos esconder a verdade, mas tem dois evangelhos, o evangelho que agrada, o evangelho falso que disse para todas as pessoas que tudo está bem, e o evangelho certo que disse que todos pecamos e todos estamos condenados, que o salário do pecado é a morte. O evangelho que disse nós precisamos nascer outra vez, e quando nascemos outra vez, nossa vida precisa ser transformada, e que a religião não é somente palavras, a religião é actos, conduta, até pensamentos, e que o cristão verdadeiro é cristão completamente, não somente nas suas palavras, mas nas coisas que faz, na maneira de se tratar com outras pessoas, a maneira de se vestir, a maneira de comer, tudo. Paulo disse, quer comemos ou bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz, maldito aquele que faz com que o cego erre o caminho. Deuteronômio 27:18. Eu ouvi falar de um homem que tinha um quintal, ele gostava muito das crianças, dos vizinhos, e as crianças dos vizinhos brincavam no quintal dele, mas havia um poço muito profundo, perigoso. E esse homem não queria que os pais das crianças soubessem que o poço estava lá, porque eles não deixariam as crianças brincar lá por causa do perigo. O que ele fez? Ele pegou um pouco de palha e tapou a boca do poço, para ninguém ver. E as crianças foram lá para brincar e uma criança caiu no poço e morreu. Quem foi culpado? Eu não posso tapar a boca do poço. Em vez de fazer isso, eu coloco uma placa grande dizendo, amigos, perigo. Esse é o meu trabalho e esse é o trabalho do pregador. Eu conheço muitos pregadores que estão sempre procurando novidades. Mas o Evangelho é o Evangelho eterno. Se lembra que falamos ontem do resto da sua semente? O resto do pano? A última parte igual ao primeiro? Não tem novidades no Evangelho de Jesus Cristo. O que era a verdade
no tempo do Antigo Testamento é verdade hoje. O que era verdade no tempo do Novo Testamento é a verdade hoje. Porque eu posso lhe afirmar que nada que é verdade é novo. E nada que é novo é verdade. A verdade não muda. Se é uma novidade, não é a verdade. Se é a verdade, não é uma novidade. João viu este anjo voando ao redor do mundo com um evangelho eterno. O evangelho eterno é pregado para todas as nações, raças, tribos e línguas. Não é uma coisa feita para um grupo pequeno num país. Não é uma coisa feita num canto escondido. Essa mensagem do primeiro anjo é pregado em todos os países, em todas as línguas. A mensagem que estamos pregando aqui em Portugal, e Brasil e Canadá, está sendo pregado hoje à noite na Rússia, na China. Está sendo pregado em todas as partes do mundo, porque uma mensagem que fica somente para um grupo não é o Evangelho eterno. É um movimento poderoso, invencível e mundial. Este movimento tem uma força que não é de seres humanos, é uma força espiritual que vem somente do Criador do universo. É uma força sobrenatural, é uma força espiritual aceitada. Essa mensagem está sendo aceitada por pessoas de todas as partes do mundo, de todas as cores, de todas as raças, de todas as línguas. Pessoas de todo o mundo estão aceitando esta mensagem evangélica. Dizendo, o que disse a mensagem? Com grande voz, notamos mais em Apocalipse 14 agora, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque já é chegada a hora do seu juízo. Notamos bem, este verso não disse, vai chegar a hora do juízo. Há de chegar no futuro. Não, disse, já é chegado. Já começou. Deus está já começando a julgar o seu povo. Nós vamos dar essa mensagem em outras noites com mais detalhe. Paulo disse, este é o fim do discurso. Tudo já que foi ouvido, temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nós precisamos obedecer a Deus. E o julgamento já está começando. Chegado disse, Jesus é nosso advogado, também o nosso juiz. O julgamento tem várias fases. Paulo disse, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. Está falando de Jesus Cristo, Atos 17, 31. Deus determinou um dia para o julgamento. Vamos tomar um momento para examinar as fases do julgamento. Nós sabemos que cada julgamento tem várias fases, não é somente o dia da corte. Antes que o advogado chegar na corte e se enfrente o juiz, ele se preparou muito tempo. Ele preparou-se com a investigação, ajuntando todos os fatos, procurando testemunhos, preparando o caso que ele vai apresentar. Ele não vai um dia para a corte sem ter se preparado. Seria uma loucura. O julgamento de Deus tem a fase de investigação que é descrito em Daniel 7, 9 e 14, em Daniel 8, 14. Depois, a segunda fase, no tribuno de Deus,
será a separação entre as ovelhas e bodes. São Mateus 23 fala nisso. Deus vai separar agora os culpados dos inocentes. Esta é a parte em que o julgamento realmente toma lugar. Mas ainda não terminou. Depois que a pessoa é declarado inocente ou culpado, tem mais uma parte do julgamento. O julgamento nós estudamos outra noite, durante o milênio, que vai durar 1000 anos. Este é o julgamento que é parte de Deus, a fase final. Mas depois vem a sentença e a execução final, que será depois dos 1000 anos. O julgamento de Deus tem 4 fases. Nós estamos agora na primeira fase, em que Deus está ainda ajuntando todas as informações, preparando-se para o dia final. Mas continuamos em Apocalipse 14. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uma parte do primeiro anjo de capítulo 14 de Apocalipse é adorar o Criador. O Criador que criou tudo. O Criador que fez o céu e a terra e o mar. Essas palavras são familiares para alguém aqui? Já achamos essas palavras na outra parte da Bíblia? Eu acho que sim. Vamos ver os 10 mandamentos, onde disse, em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui no 4º mandamento, temos quase palavras idênticas em Apocalipse 14. Porque é importante nós adorar o Criador e aceitar Ele como Criador. Deus é o nosso Criador. Ele criou o mundo e tudo que neles há. Ele é o Criador, não é o macaco. Um menino chegou para casa um dia e disse, mamãe, minha professora na escola disse que nós somos descendentes do macaco. É a verdade? E a mãe disse, meu filho, eu não tenho certeza. Eu não conheço os avós do seu pai muito bem. Eu não sou filho de macaco. Eu sou filho de um Criador. E como posso mostrar para todo mundo que eu aceito o Criador? Sabe como posso fazer? Como a Bíblia manda. A Bíblia diz que 6 dias o Senhor criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há e descansou no sábado, 7º dia, e abençoou este dia e o santificou. Alguém me pergunta, mas por que guarda o sábado? Que diferença faz? É somente um dia. Oh, sim, meus amigos, é somente um dia, mas é mais do que um dia, é um sinal de lealdade que vem do coração. Não é somente um dia de 24 horas. Cada vez que eu saio da minha casa e vou para a igreja com a Bíblia na mão, no dia de sábado, eu estou dizendo para todos os meus vizinhos, eu creio no Criador. Eu creio na história da criação. Cada vez que eu guardo o sábado, eu estou levantando a minha bandeira bem alto, diante de todo o universo, dizendo, eu creio no Criador, eu não creio na evolução. É a maneira que Deus nos deu para honrar Ele como o Criador. Mas temos que andar, porque tem mais 2 anjos sobrevoando Portugal e o mundo. Vamos ver a mensagem do 2º anjo. Um 2º anjo o seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. As pessoas que estiveram aqui desde o princípio já ouviram falar no grande Babilônia, não ouviram? Primeira noite começamos, segunda noite continuamos. Temos aqui Babilônia,
temos prostituição, temos vinho. O que significa tudo isso? O Babilônia, que João estava falando, havia caído já uns 500 anos e tanto antes de Cristo. Ele não estava falando deste Babilônia. Ele estava falando da Babilônia espiritual. O que é que o Babilônia representa na Bíblia? A palavra Babilônia quer dizer confusão, e o livro de Apocalipse usa o termo Babilônia para descrever a confusão religiosa. E existe muita confusão religiosa. Se não acredita que estou falando, pergunta 10 pastores, uma pergunta qualquer sobre religião, receberá 10 respostas. Pergunta 20 pastores, receberão 20 respostas. 1.200 seitas nos Estados Unidos, cada um falando uma coisa diferente. Confusão, claro que é confusão, é uma confusão medonha, terrível. E isso começou em Babilônia, começou depois do dilúvio universal, quando Deus deu o arco-íris para prometer ao povo que nunca teria outro dilúvio, mas o povo não acreditou. Eles disseram, Deus disse que não vai haver outro dilúvio, mas se houver. Conhece pessoas que falam assim? Deus falou que não haverá dilúvio, mas se houver. Deus disse que eu devo guardar os 10 mandamentos, mas se Deus não realmente quer dizer isso, nós temos tantas coisas que falamos em vez de aceitar. De se houver, vamos construir uma torre, cada vez mais alta. Uma torre que vai tão alto que se vem outro dilúvio, nós podemos subir lá. E Deus não vai poder nos atingir com o dilúvio. E eles começaram a construir, ficava cada vez mais alto. E um dia eles estavam lá construindo, o homem que estava mais alto disse para o homem próximo, que estava embaixo dele, me alcance o martelo, por favor. E o homem lá disse, was sagst du, ich kann nichts verstehen. E outro disse, what are you saying? I don't understand you. Outro ainda disse, jenes naias. Deus dividiu as línguas e houve uma confusão como nunca houve desde a criação do mundo. As pessoas falavam uns com os outros e não podiam se compreender. E meus problemas aqui em falar a sua língua ainda vêm daquele dia. Se não fosse isso, podíamos falar todos a mesma língua. E Deus usa esta confusão para descrever a confusão religiosa dos últimos tempos. Porque pessoas não podem se entender, cada um fala uma linguagem diferente. Parece que católico fala uma linguagem, protestante fala outra linguagem, e entre os protestantes tem um que fala uma linguagem e outro que fala outra linguagem. É uma confusão tremenda. Deus chama isso espiritualmente de Babilônia. E além disso, Babilônia é representada como uma mãe das prostituições, segurando na mão um cálice de ouro. É uma prostituta, a Bíblia diz. Babilônia não está sendo fiel ao marido que é Jesus Cristo. Babilônia tem outros homens, outros namorados. A igreja de Cristo é casada com Jesus Cristo, mas as igrejas mundanas, casadas com Jesus Cristo, estão namorando outros. E Babilônia tem filhas. Babilônia tem muitas filhas. As filhas assemelham-se às suas mães. Eles seguem os mesmos costumes religiosos e tradições de suas mães, mesmo que essas sejam contrárias às Escrituras. Eles bebem o vinho da ira de Deus. E como pessoas que falam línguas diferentes não podem se entender, pessoas embriagadas tampouco.
Eu já tentei estudar com pessoas embriagadas. Agora, às vezes é muito difícil estudar com pessoas que não beberam, mas depois de beber, eu posso dizer que é perdendo tempo. Porque não adianta tentar raciocinar com essas pessoas. Eles não entendem. E muitas pessoas são embriagadas espiritualmente. E por isso podem mostrar claramente o que a Bíblia diz, mas dizem, eu não entendo. Dois problemas. Estão falando uma outra língua, porque estão na Babilônia, que fala a confusão de línguas, e outro problema, que estão embriagados com o vinho da prostituição, o vinho da sua fornicação, disse a Bíblia, o vinho de doutrinas falsas que não estão na Bíblia. Por que temos ovos na Páscoa? É uma coisa que o ovo tem que ver com a ressurreição de Cristo. Por que coelhos na Páscoa? A palavra em inglês, Páscoa, é Easter, que vem da deusa pagã Esther, ou Estar. É o paganismo puro que entrou na Igreja de Deus. Muitas coisas que fazemos na igreja não tem nada a ver com a Bíblia, porque os cristãos estão bebendo o vinho das doutrinas falsas. E pessoas sob efeito de álcool não podem raciocinar, e as pessoas que bebem esses vinhos não podem raciocinar, e muitos estão numa bebedeira espiritual hoje. Nossa meta é seguir o que foi colocado diante do povo no tempo da reforma, que era sola Escritura, que quer dizer somente as Escrituras. Meus amigos, se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, o que eu estou falando não tem valor nenhum. Nenhum. Eu sempre peço às pessoas que vêm às conferências que devem exigir, não somente pedir, mas exigir que tudo que está falado da minha boca possa ser provado pela palavra de Deus. Se eu falar qualquer coisa que não posso lhe mostrar na palavra de Deus, eu estou falando coisas que não têm valor. A Bíblia é a única fonte da verdade. Mas quantas pessoas estão na Babilônia, estão assistindo a igrejas que não falam mais a verdade, igrejas que deixaram as verdades de Deus. A Bíblia disse, Paulo disse, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amigos, devemos todos saber manejar a palavra da verdade. Por isso, nós demos Bíblias de graça. Cada pessoa deve ter uma Bíblia. E cada pessoa deve saber manejar essa Bíblia. A Bíblia não é para criar pó. Nunca quero ser como ovelhinha. O pastor chegou para visitar ela. Disse, está estudando sua Bíblia? Disse, todos os dias. Então, traz sua Bíblia, porque eu gostaria de ler. Disse, bem, há últimos tempos eu não estou estudando Bíblia, porque eu perdi meus óculos. E sem óculos é difícil ler. Eu não sei onde estão meus óculos, há 6 meses estão perdidos. Bem, traz a Bíblia, então, eu tenho meus óculos, eu vou ler para a senhora. Ele abriu a Bíblia e disse, aqui estão os óculos, dentro da Bíblia. Se ele tivesse usado a Bíblia, os óculos não estariam perdidos, não é? Mas muitas Bíblias nas casas estão criando pó, porque o povo não lê, não está manejando bem, mas temos que continuar. Mais um anjo muito importante. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu grande Babilônia e tornou morado
morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e guarida de cada ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da sua ira, da sua prostituição, e os reis da terra têm se prostituído com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. O que Deus está dizendo? Se alguém está dentro de Babilônia, dentro da religião que está cheia de confusão, o que Deus disse? Sai dela, povo meu. Isso me torna feliz, porque Deus tem seu povo em todas as igrejas. Mesmo igrejas que não têm a verdade, o seu povo está lá. Eu creio que todas as igrejas têm gente sincera, gente maravilhosa, gente que ama Deus. Todos têm. Mas se alguém chegar ao ponto que na sua igreja não está aprendendo a verdade das Escrituras, Deus disse: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Se a sua igreja está se tornando Babilônia, pregando coisas que a Bíblia não ensina, então a sua igreja, não importa o nome da igreja, está se tornando Babilônia. Seguiu ainda um terceiro anjo agora, o último dos três, com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na fronte, ou receber um sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tem poucos pregadores que estão falando que eu vou falar. Este sinal na testa e na mão, o que é? Hoje não temos tempo para ver o que é, mas a Bíblia fala. E sexta-feira eu não vou lhe dizer o que é, mas a Bíblia vai dizer sexta e sábado à noite. Porque a Bíblia é clara sobre este assunto. Mas o que posso lhe dizer hoje que poucas pessoas realmente estudaram a Bíblia para determinar esta verdade, e por isso tem tantas opiniões. Um pregador disse que é um computador na Suíça. Não é. Outro disse que é outra coisa. Alguém me falou durante a Segunda Guerra Mundial que era Hitler. Outro disse que era Mussolini. E depois da guerra, alguém disse que era as Nações Unidas. Posso dizer que não é nada disso. A Bíblia fala claramente o que é. Porque tem que ver com adoração ao Criador. E a Bíblia disse: ou vamos adorar o Criador, ou vamos adorar a besta. Temos essa escolha. Não, ninguém fica no meio dessas duas posições. A Bíblia disse que ou vamos receber o sinal da besta, ou vamos receber o sinal de Deus. Nós precisamos escolher qual é que vamos receber. Ninguém fica entre as duas opiniões. A Bíblia disse: ou vamos incitar a ira dos homens contra nós, ou vamos agradar os homens e enfrentar a ira de Deus. Nós vamos ver rapidamente alguma coisa sobre qual é o sinal de Deus. Eu não vou dizer o que é. Uma senhora disse: tem tantas religiões, se eu tivesse um sinal. O senhor não pode me dar um sinal? Eu disse: sim, eu posso dar um sinal. Pode ler Ezequiel 20:12. Deus disse: demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus disse: eu tenho um sinal. Que é? Quarto mandamento.
adorar o Criador. E obedece. Ele disse, o sábado é um sinal. Muitas pessoas não querem esse sinal. Diz, santificai os meus sábados, eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Diz, eu lhe dei o sábado, é um sinal, isso mostra. O sábado não salva ninguém. Os 10 mandamentos não salvam ninguém. Mas quando obedecemos a Deus, é um sinal que nós amamos a Deus. Apocalipse 14 termina com essas palavras. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta profecia de Apocalipse 14 que estamos estudando termina com esta mensagem. Quero perguntar uma coisa. Os que estiveram aqui ontem, estudamos Apocalipse 12. Como terminou a mensagem? Se lembra? Qual foi o último versículo daquele capítulo? Era: o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra contra o resto do seu semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Como disse ontem, o inimigo odeia todas as igrejas, mas uma igreja que ele odeia mais do que todas é a igreja que guarda os mandamentos, não somente 8, não somente 9, mas todos os 10. Apocalipse 14 fala dos anjos que estão sobrevoando a terra e termina a mesma maneira, porque foi o mesmo Deus que deu a mensagem para João. Foi o mesmo profeta inspirado que escreveu este capítulo. E nós podemos ver vez após vez que Deus dá este sinal. Ele diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vou falar uma coisa bem franca. Eu nunca compreendi porquê. Mas eu recebo muitos convites para pregar em outras igrejas evangélicas. E até preguei várias vezes em missa católica. Fui convidado em Israel uma vez por um padre de fazer pregação para a missa. Em Toronto, tenho falado. Quando eu sou convidado para fazer uma pregação em igrejas evangélicas, eu posso pregar sobre o primeiro dos 10 mandamentos e todos dizem amém. Se eu pregar do segundo mandamento, todos dizem amém. Eles falam, vem outra vez, gostamos da sua pregação. Se eu pregar no terceiro mandamento, todos dizem amém e dizem, volta aqui, gostamos do seu sermão. Se eu pregar no quinto, sexto, sétimo, 8, 9 ou 10º mandamento, eu estou bem-vindo. Mas se eu só mencionar o 4º mandamento, eles dizem, sai daqui, não volta nunca mais. Por que será? Porque este mandamento é o único que devemos esconder. Quando a Bíblia disse que devemos guardar todos os mandamentos. Incrível. Mas eu não posso ver outro meio. Sabe, o inimigo está querendo enganar as pessoas. José trabalhava numa fábrica. A fábrica de peças eletrônicas. E as pessoas roubavam muito. E por isso a fábrica teve que colocar guardas na saída. E quando os empregados saíam da fábrica à noite, tiveram que fazer uma revisão para ver se ninguém estivesse roubando alguma coisa. E uma noite José saiu com, se chama isso igual no Brasil, um carrinho de mão. É isso que se chama? Que tem uma roda na frente e 2 cabos. Como se chama aqui em Portugal? Ok, eu quero que todos compreendam o que estou falando. Ele chegou com um carrinho de mão, estava cheio de papelão, pedaço de papelão. E o guarda pergunta, o que o senhor está roubando? Não tenho nada de valor, só papelão.
Se nós podemos revisar, disse, pode, à vontade. E eles mexeram com tudo, revisaram, não acharam nada, disse, pode passar. Mas noite seguinte, lá chegou ele outra vez, com o carrinho de mão, cheio de papelão. Disse, o que o senhor está roubando hoje? Nada. Então vamos revisar. Revisaram somente papelão. Terceiro dia, outra vez. Quarto dia, quinto dia, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Cada dia com o carrinho de mão cheio de papelão. Foi somente depois que ele roubou dezenas de carrinhos de mão que eles descobriram o que estava acontecendo. O inimigo quer divertir a sua atenção para as coisas não importantes. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão concentrando no papelão enquanto o diabo está roubando o carrinho de mão. Mas hoje à noite, enquanto estamos aqui, este evangelho do reino de Deus está sendo pregado em todo o mundo. Jesus disse em São Mateus 24:14, este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Não há parte do mundo que não está ouvindo a mesma mensagem que nós estamos pregando aqui. Tive o privilégio de trabalhar com Mark Finley na Rússia, onde tivemos um batismo de 1.600 pessoas que aceitaram em poucas semanas esta mensagem e resolveram seguir a Jesus. Sabe o que está acontecendo? Nós tivemos um pequeno batismo aqui, vamos ter mais. Desde nossa reunião ontem à noite até agora, mais 2.000 pessoas se batizaram daquela maneira, aceitando esta mensagem ao redor do mundo. E até amanhã à noite, nesta hora, serão mais 2.000 pessoas. Está crescendo cada vez mais. E Deus está chamando pessoas que querem ser fiéis a Ele, querem fazer parte da mensagem evangélica, querem ser pessoas que carregam essa mensagem para os confins da terra. E ao redor do mundo, muitos jovens, pessoas idosas, até crianças, estão aceitando o desafio que Deus dá para nós para pregar o Evangelho. Milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu tenho visitado reuniões em que temos 50, 60 mil pessoas unidos, todos que estão aceitando esta mesma mensagem, todos que querem seguir a Jesus e obedecer os mandamentos e se dedicar completamente a Ele. Eu creio que tem pessoas ouvindo a minha voz hoje que se tornarão mensageiros de Deus. Oh, amigo, você não entrou aqui por acaso. Deus te chamou aqui, porque Deus tem um trabalho para ti. Ele tem um trabalho para todos nós, para fazer uma parte nesta mensagem que está sendo pregado a toda nação, toda tribo, toda língua, toda raça. Ele está chamando pessoas, e quem sabe algumas pessoas que vieram aqui só para ouvir alguma coisa, só por curiosidade, se tornarão grandes mensageiros de Deus, com poder, sendo instrumentos na sua mão. Pessoas que nunca assistiram à universidade ou colégio estão pregando essa mensagem. Como os pescadores no tempo de Cristo, Deus está levantando pregadores, alguns deles sem escola, que estão pregando com grande poder. E Deus está os chamando. Sabe, a mensagem começou com dificuldades e sacrifício. Eu li a história de um casal que vivia na fazenda. Eles criavam gado, criavam trigo. A sua filha era muito inteligente e mandaram ela para uma escola cristã, para um colégio adventista, depois para uma universidade adventista. Custou muito dinheiro, era um sacrifício, mas finalmente ela terminou. E quando ela terminou, Helena recebeu um convite de trabalhar na África.
E os pais ficaram decepcionados, porque pensavam, agora ela vai chegar em casa para nos ajudar. Não, ela vai para a África. Disse, meus pais, Deus quer que eu vou para a África. Eu vou ficar com meus pais um mês, depois eu vou para Nova York, pegar um navio e ir para a África. Esse mês passou muito rápido, e o último dia, eles não tinham automóvel, eram antes dos dias de viajar com automóveis. Eles tinham uma carruagem, chamamos em inglês o buggy, que puxado com cavalo. E a mãe de Helena disse para o pai, pai, vai agora preparar o cavalo e a carruagem para levar Helena para a estação de comboio e nós vamos passar uns minutos juntos. Mas papai demorou muito e mamãe disse, Helena, não sei por que papai está demorando tanto, vai ver o que aconteceu. E ela saiu lá da casa e não viu o pai, procurou. De repente ela ouviu, sentado num balde que ele havia virado. Estava sentado em cima com a cabeça nas mãos, chorando como uma criança. Ela nunca viu o seu pai chorar. Disse, papai, o que é? Nunca vi o senhor chorar. Por que o senhor está chorando? Ele disse, Helena, você não entende? Minha única filha agora vai para a África. Quantas vezes com esse mesmo cavalo e esse mesmo aparelho eu fui para o mercado vender os ovos, os outros produtos da fazenda, as galinhas, para ter dinheiro para manter você no colégio? Quantas vezes? E uma vez você estava na universidade e escreveu que precisava mais dinheiro. E eu peguei a melhor vaca que eu tinha e levei a vaca atrás da carruagem e levei para a cidade para vender, para manter você no colégio. Mas minha filha agora usar o mesmo cavalo e o mesmo aparelho para levar a minha única filha para o comboio. Quem sabe pela última vez, não sei se vou vê-la mais. Você não sabe como isso é difícil para mim? E ela abraçou o velho pai e disse, papai, eu compreendo. Não foi muito gentil de não pensar nisso antes. Eu não vou para a África. O senhor precisa de mim aqui, eu vou ficar aqui com o senhor. Com isso, o velho levantou, limpou as lágrimas, disse, Helena, entra na carruagem, não podemos perder o comboio. E ele levou ela embora. Isso tem acontecido milhares e milhares de vezes. Em 1958, minha esposa e eu estávamos no estado de Massachusetts. Estava lá pastorando uma igreja, quando recebemos um chamado que disse, está sendo convidado a ser missionário no Brasil. Eu disse para minha esposa, você quer ir para o Brasil? Ela disse, não, realmente não. Você quer ir? Disse, também não. Nós jogamos a carta ao lado e disse, vamos esquecer disso. Nós não falamos português, nós vamos ficar no Canadá, na América que estamos, nos Estados Unidos. Mas sabe, aquela noite não conseguimos dormir. E na manhã seguinte, resolvemos, nós vamos para o Brasil. Minha esposa disse, que tipo de casa teremos no Brasil? Eu disse, o Brasil não tem casa. Eles têm casa de capim, não tem outro tipo. São todos índios lá. Nós não sabíamos a diferença. Descobrimos depois que não era assim. E nós recebemos um mês para visitar nossos pais. E ficamos na casa dos meus pais. Um mês passou muito rápido. Chegou o último dia. E nossos vizinhos eram preciosos para mim. Um casal maravilhoso. Nossa casa, lá no inverno canadense, era uma casa humilde. Ao lado morava um casal de velhinhos. Meu tio era um evangelista, agora com 80 e tantos anos. Havia pregado o evangelho toda a sua vida e eu o admirava sempre. Ele foi minha inspiração para o ministério. E a sua esposa, Susana, mas eu chamava de Suzy, tia Suzy.
era minha tia predileta. Oh, que doce criatura. Nunca houve no mundo uma pessoa melhor do que minha tia Suzy. Como menino, eu amava tanto ela que quando machucava o dedo, eu chorava, até a tia Suzy beijava o dedo e ficava bom imediatamente. Ninguém mais podia fazer isso. Como jovem, quando tive os meus problemas, fui desenganado pela namorada e fui para casa chorando. Fui diretamente para a tia Suzy e ela sempre teve palavras de conforto. E agora ela estava com 85 anos ou mais, e meu tio também. E nós íamos para o Brasil para ficar 5 anos. Naquele tempo não havia telefonema. Carta levava, às vezes, 2 meses. E minha mãe disse, vai se despedir do seu tio e sua tia. Eu disse, eu não posso. Eu não tenho coragem. Eu sei que eles vão chorar. Eu não gosto de ver pessoas chorar, principalmente pessoas que eu amo tanto. Minha mãe disse, que é isso? Você não pode ir embora sem se despedir? Disse, eu sei, mas eu não quero, mas eu vou. Eu fui lá falar com meu tio e minha tia. Disse, olha, estamos para sair. E minha tia, com um sorriso grande, disse, estou tão contente que você vai embora. Disse, mas tia, o que a senhora está dizendo? Eu não queria que chorasse, mas não queria que ficasse contente também. Por que a senhora está contente? Ah, ela disse, porque eu tenho orgulho do meu sobrinho que vai para terras distantes para pregar o evangelho eterno. Meu sobrinho vai pregar com toda a sua força. Dá tudo que você tem e nunca se esquece que aqui no Canadá você tem uma velha tia que está de joelhos, orando em seu favor. Vai pregar o evangelho eterno. Eu estarei aqui orando em seu favor. Nós entramos em nosso carro e saímos. E meu tio e minha tia, cada um tinha um lenço. Estavam abanando o lenço para dizer adeus. Eu andei pela rua, olhei no espelho, lá estavam eles com os lenços. Depois eu virei uma esquina e não dava mais para vê-los. Mas depois de andar uns 5, 10 minutos, lembramos-nos alguma coisa que esquecemos, tivemos que voltar. E quando chegamos à rua onde morávamos, olhamos e lá estavam eles ainda com os lenços, dizendo adeus. Nós viajamos para Nova York, embarcamos num navio para ir para o Brasil, ia ser uma viagem de 23 dias. E antes do navio sair, eu disse, eu vou mais uma vez fazer um chamado telefônico para minha mãe, porque depois de chegar no Brasil não será mais possível, naquele tempo não funcionava. Eu fui para a cabine telefônica e telefonei a minha mãe, e quando ela ouviu minha voz, disse, graças a Deus que você chamou. Graças a Deus que você chamou. Sua tia Suzy faleceu hoje. Ela teve um infarto de coração. Ela está dormindo em Cristo. As últimas palavras que ouvi ela dizer foram, vai pregar o Evangelho. Eu estarei aqui orando em seu favor. Deus está chamando pessoas que estão dispostas a ir em primeiro lugar. Ele está agora cuidando pessoas que estão dispostos a colocar Ele em primeiro lugar. É quando Ele... Nós sabemos que estamos no caminho, receberemos um dia a recompensa que Ele nos dará.
trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Quem decide agora quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em ser o coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, ajuda para que possamos todos colocar Cristo em primeiro lugar.
Ele é tudo para nós. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, fala para cada coração agora. E quem sabe neste momento tu estás falando para alguém que será um grande mensageiro, um grande instrumento na tua mão. Uma pessoa que aceitará o desafio de ajudar a terminar a pregação do Evangelho em todo o mundo para que possamos ir para o lar eterno. Despede-nos com a tua paz, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê